Fala, meu povo, estamos aqui hoje para mais um episódio da 7ª temporada do Vamos Podcast. O primeiro episódio em parceria com a Claro Multiarena. Obrigado, Stefano. A gente vem conversando há meses para conseguir finalmente fazer essa parceria. O primeiro episódio com o Gilson. Pô, obrigado. De coração, vocês terem vindo aí. Primeiro episódio, bicho. É o episódio que Gratidão. O artista menos andou na vida para gravar. É, a gente atravessou aqui, né? O show logo aqui 12 do lado. passos. Bonzão. Pô, obrigado por vocês terem vindo, de verdade. Eu, como eu falei antes, né? A gente tem talvez 4 ou 5 episódios que são muito pedidos. Lagoon, que a gente fez. Vocês, Vitor, Armandinho. São 4 nomes que toda vez vêm. Acho que talvez até tenha alguma relação. Falamos bastante de vocês no episódio da Lagoon. Hoje vocês vêm fazer o show aqui na Multiarena. Fizeram ontem no Espaço das Américas. Eu queria que vocês contassem, assim, resumidamente, um pouco da trajetória de vocês. Eu sei que é uma trajetória muito familiar. Então, eu particularmente, eu nem vou entrar muito nisso, porque eu tenho tantas outras coisas de vocês que eu admiro, que eu acho que muito de vocês, assim, vem a identidade que vocês conseguiram construir. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória. Vamos lá. A trajetória é uma trajetória familiar. Acho que Gilson nasce disso, claro. A gente tinha um projeto anterior que se chamava Sinara, onde a gente tinha, acho que, funções mais específicas. Eu baterista, Francisco guitarrista, João guitarrista. Eu acho que Gilson ele surge da nossa necessidade de sair um pouco dessa função específica ali que você exerce numa banda e tudo mais. Foi um trabalho muito incrível. A Sinara ensinou a gente a viver, né, música, processo de gravação, entender o backstage, entender como é que funciona a vida de talvez foi uma bela faculdade de músico profissional. Foi a primeira vez que a gente bateu assim, falou, eita, o profissional é assim que acontece. A gente foi aprendendo, né? A gente foi aprendendo fazendo, apesar de vir de uma família, né? A gente pegou muitas coisas ali, desde experiência com gravadora. A gente pegou nas últimas levas, assim, de pessoal que ainda assinava pra físico, né? Pra fazer disco. O digital tava começando a rolar. O contrato ainda foi nesse formato. Era um formato ainda... As gravadoras ainda usam, né? Mas Mas era basicamente um contrato meio físico, assim. E a própria experiência com festivais, com shows. A gente chegou a fazer até Rock in Rio, Palco Sunset. Eu vi. Com o Matheus Aleluia cantando com a gente, teve coisas legais. Dessa necessidade da gente fazer outras coisas, o Fran já tinha composições, tocava violão, o João também com composições tocando violão, eu também com composições. E é isso, o violão, na verdade, é esse instrumento que você leva pra qualquer lugar, que a gente conseguiu crescer com ele ali no quarto, então todo mundo se relacionava com ele. É o nosso instrumento em comum, né? Mas é o instrumento de fato, o João guitarrista mesmo, um cara da harmonia, e o Fran também do violão. Tem muito nylon na cara. Eu mais do ritmo, só que sempre gostei de me relacionar com o violão. E aí disso, a gente foi chamado para um show de um amigo nosso que estava realizando encontros. Luciano Strazi. Chamou pra eu apresentar minhas músicas nesse show. Eu falei, pô, sozinho. É bom falar os shows, né, que estavam tendo, que eram bons também. Interessante. Eu lembro... Teve Dora e Júlia. Teve Dora Moreira e Júlia Mestre. Tom com Zé Barra. Teve Chico com o Duda Braque. Teve... Aí Chico Brown fez com alguém com também. Tom Carabachan, de repente. Alguém bacana, assim, da nossa galera, da nossa cena. Uma turma, assim, que fez... uma cena parecida mesmo. Uma turma legal, uma galera de amigos, assim, que estavam fazendo ali. E foi o primeiro show dos Gilson. Eu falei, não tenho repertório suficiente pra fazer sozinho. Chamei o Fran. E a gente, num primeiro encontro, logo pensou, pô, por que a gente não dá um molho maior? João, que é um cara da harmonia mesmo, traz ideias, qualquer coisa que a gente quiser tocar, o João vai saber tocar e a gente vai Na época ainda nesse sentido, assim, aí, pô, vamos chamar o Johnny. Johnny também já tinha coisas interessantes. Uma versão que ele tem do Arctic Monkeys maravilhosa que a gente nem toca mais tanto, né, Johnny? O Alex Turner não liberou da gente gravar. Mó bad. E aí Gilson surgiu disso. Aí desse show, Andréa Franco, que é a nossa empresária, super entusiasta, que é a nossa amiga já de longa data, estava no show, nesse primeiro encontro, e já saiu animada pra gente gravar alguma coisa, registrar aquilo. Ela ainda botou a pilha nas 2 músicas, né? Ela ainda falou, ó, aquela versão que vocês fizeram do Várias Queixas é maravilhosa, vocês têm que regravar. E aquela canção de vocês, aquela autoria de vocês, que é a música do José com Júlia Mestre, aí o João também colaborou justamente com as harmonias, o cara das harmonias. E aí, esse foi o nosso primeiro EP, né? A gente lançou ali. E aí a gente foi... A gente foi recebendo, assim, através dessas músicas, o que foi o motor pra gente depois começar, de fato, a acreditar, a investir, né? Demorou até um ano, assim. As coisas ainda ali
na internet sem muito movimento. A gente começou a fazer shows, assim, cada vez mais constantes. A gente insistiu em temporada, num lugar lá no Rio que era tipo 80 pessoas. Aí no primeiro dia esgotou meio em cima da hora. Na semana seguinte esgotou um pouco antes. Na outra já esgotou assim que abriu. Legal. Aí a gente foi... Isso aí foi muito maneiro, foi muito importante. Era uma coisa que a gente na Sinara, por exemplo, não tinha vivido. Que é essa coisa da temporada, de você... E aí chama convidados. Então teve um pessoal legal. Júlia Mestre foi. Zeca foi. Zeca Veloso. Amanda Coronha foi. A Coronha é muito boa. E quem mais foi também? Acho que foram esses três. Foram esses três, né? Que a gente fez assim nas semanas. Foi mó bacana. Você falou do Bona, a galera gosta de fazer o Bona, né? A gente adora. fez esse teatro lá no Rio, que é o Laura Alvim, que é bem pequenininho também. Nesse teatro esquema, foi o fim da temporada, né? que foi o que o Fran falou. Na verdade é isso, a gente fez no porão do Laura Alvim, que era esse esquema menor. E aí, como deu certo, a gente na última semana fez o teatro, que ali já eram 120 pessoas, eu acho, alguma coisa assim. E aí nessa a gente foi chamado para fazer o Bona em São Paulo, que aí já abriu portas pra gente, que eu acho que a partir, na verdade, do Bona que o lance começou a realmente ter um... Parecia que era sério, né? Exatamente. E o termo Gilsons, ele já existia ou ele foi criado pro projeto? Criado pela Pretinha. Nesse primeiro show que a gente comentou, ela mandou no grupo da família. Algumas pessoas foram, aí mandaram vídeos, fotos. Vídeo ali correndo no grupo. E ela na hora já deu a ideia. Falou, Gilsons, são Gilsons. Parece óbvio, mas é muito bom. É muito bom. A gente fala nas entrevistas que era o nome que a gente se preocupava por criar esse laço direto com o Gil e tudo mais. Mas hoje, por a gente ter a identidade, a construção, o tempo de trabalho, a gente só gosta mais do nome. Cara, assim, eu arrisco dizer... Porque todo mundo sabe da relação, mas o que vocês construíram num tempo relativamente curto, assim, de catálogo mesmo, de repertório, é muito massa. Porque eu vejo que vocês... Pelo amor de Deus, hein? Eu não sou ninguém, eu tô dando a minha opinião, porque eu faço jurídico de artista, gravo podcast, mas vendo de fora, e como consumidor do som de vocês, pra mim tem duas coisas que vocês fazem que colocam vocês num outro degrau, assim. Que é o lance da identidade, você escuta Gilsons antes da voz entrar, você sabe que é Gilsons. E isso é um negócio muito doido, porque a gente foi gravar no Sonastério e ele falou, pô, as bandas chegavam aqui e falavam, eu quero fazer tal coisa parecida com Lagum. Eu quero chegar fazendo tal coisa parecida com tal coisa. E vocês não são parecidos com coisa nenhuma, vocês são parecidos com o Gilsons. E é muito difícil um artista relativamente novo se preocupar em não ir na referência, em copiar alguma coisa, em criar um negócio que, pô, eu quero parecer Gilsons e não outra coisa. E vocês têm um lance de público que é muito 360. Então vocês conseguem fazer um público que vai desde, sei lá, Bahia, Belém e Faria Lima. É muito doido, assim. Acho que é o som de Caraíva, que é onde conecta todas as pessoas. É o som de Caraíva, de Faria Lima, Feira de Santana. E quando vocês pensam em... Isso foi, de uma certa forma, pensado? Ou foi estratégico ou foi coincidência? Eu acho que foi bem acidental, né? Porque... Eu acho que é o que o Fran falou, a gente saiu desse show assim já com ideias de gravação, mas a gente não tinha necessariamente uma visão de como aquilo soaria num fonograma. O José tinha mais, a gente no estúdio mas a se gente surpreendeu chegou com isso até, exatamente. Foi maneiro esse processo. José, na verdade, ele merece muito desse crédito, dessa coisa específica da sonoridade. Pra assim. onde que foi, né? Porque ele, não, essa frase tem que ser de trompete. Não, isso aqui a gente bota o beat eletrônico. Não, o violão tem que vir na cara. Não, essas coisas... Muito isso partiu do José. E principalmente a coisa do beat, né? Que a gente foi pro estúdio justamente com o Sérgio Santos, que tinha produzido junto com o Pedro Baby o nosso disco lá da Sinara. Foi um disco muito bom, assim, da gente ter gravado. Na época a Sony deu uma investida. Paulo Juqueiro, porra, grande presidente na época. Parceiro. Grande parceiro. Botou fé no projeto. Então a gente fez um disco assim, responsa, né? Chamando a galera legal, músicos. Enfim, e a gente teve essa primeira experiência. Quando a gente foi fazer essas gravações do que viria a ser o Gilsons, né? E o que viria a se tornar essa sonoridade, a gente foi com o Serginho. Foi até uma pilha que a André botou também, que o José principalmente comprou, assim. A gente também, vambora, a gente gostava dele, nosso irmão. E aí foi ali no estúdio que
a gente conheceu essa sonoridade. Porque foi isso, era a oportunidade que a gente tinha também de... Eu lembro muito bem das primeiras vezes assim, a gente gravando, todo mundo meio que conhecendo a própria voz ali no estúdio. Genial. E o violão também, e aí a gente percebendo, eu lembro de você botando uma pilha assim sinistra no violão, tipo, pô, tá bonito pra caralho esse som do violão de nylon, tá muito maneiro. O Fran, só pra falar, o Fran ele tem um jeito muito específico de tocar, porque ele toca delicado, e aí quando você grava o violão... É muito limpo. Ele vem muito limpo e muito lindo, assim, é uma coisa muito... E aí eu lembro que a gente começou a gravar... Não, o Fran, ele toca do jeito específico lá, o Várias Queixas, vamos em cima de... Aí a gente ouvindo a gravação, a gente, caraca, é isso, não. Chegava legal, né? Ele tem que estar ali, ele tem que ser a base. E a partir disso que foram... E daí foram partimos surgindo. pro beat, porque a gente começou fazendo justamente isso, gravando ali violão, as vozes guias, que vieram a serem as vozes que ficaram mesmo, a gente se apegou legal. nas guias, assim, tanto do Várias Queixas quanto do Love Love. E aí começou essa história, eu lembro, e aí agora? E vamos gravar o quê? Aí começamos ali mesmo. Ali mesmo, construindo. Construindo. Lembra da gente tá gravando synth. Os baixos todos, né? Lembro do processo, assim, maneiraço. O Diogo Gomes, que tá fazendo shows com a gente esse final de semana, fazendo os trompetes. Foi o único músico que chegou junto, né? Nessas duas primeiras faixas. Elas eram as mais cruas até, porque depois a gente começou a preencher mais até, né? E de certa forma estender essa sonoridade que começou de um lugar mais cru e enxuto clean, mesmo, assim, né? enxuto e... Porque não tem batera, né? Não. Não tem nada com batera. Tudo bem Não. percussivo, assim, mas não tem batera. Tem muita percussão. Mas tudo muito... No começo até nem tinha percussão, de fato. Tudo muito programado. Eram as ideias de programação, assim, que eu já vinha trabalhando em casa, viajando. E a gente conseguiu juntar com o Serginho essa seu lá sonorizada. maravilhoso de percussões. Pack da Bahia. Pack da Bahia, que já rodou bastante. Aí. Os produtores estão ligados. Essa aí quem sabe E, sabe. e tudo com muita respostinha, assim, né? Você fazia bastante coisa com resposta. E é bem marcante, assim. Vários muito massa. elementos. Mas É isso muito só massa. foi evoluindo. Você vai ouvir músicas com proposta, por exemplo, um sol. Que é a minha favorita, inclusive. Aí são milhões de camadas. Aquelas músicas de 120 canais. Deus me livre. Devagarinho proposta pra mim. Devagarinho devagarinho muita bastante. coisa de detalhe. Pô, a voz feminina ali tá coisa mais incrível. linda, assim. Mari, É muito massa. E vocês... não vou falar que vocês surfaram muito nessa onda, porque é uma soma dos feats, né? Vocês têm muito feat. Eu vejo artista que foge um pouco de feat, eu vejo artista que faz um monte de feat. Eu particularmente gosto da ideia do feat. Mas em relação a essa história do feat, assim, eu gosto muito, acho muito legal a forma como se construiu essa nossa relação com os feats, porque foi também muito natural. A gente sempre fazendo feat com a galera, assim, que ia se aproximando, conexões verdadeiras, assim, nesse lugar. Então, acaba também que ontem, por exemplo... Eu acho que é quase uma justificativa, desculpa te cortar, Não, mas pra fazer single sozinho, sabe assim, tipo, lançar música aleatória, solta, tua... Eu, pelo menos, não pilharia também. os meninos, assim, se a gente tivesse uma música... Bora guardar pro disco, né? É bom falar um pouco dessa linha do Não tempo, faz né? muito- Que a gente teve o Love Love, Várias Queixas, e aí a partir disso a gente já trouxe outras canções pra fazer o nosso primeiro EP, e aí essa primeira etapa ela foi sem feat. E aí a gente lançou, teve o lançamento, tava começando a se preparar pra fazer mais shows, a coisa do show tava ficando mais quente, e aí a partir disso se deu a pandemia. Então a gente cortou um pouco essa coisa do show, a gente já estava pensando no disco, pensando não sei o quê, e tudo isso se cortou por causa da pandemia. E o feat ele veio justamente como essa solução, assim, não foi uma coisa pensada, foi uma coisa que veio da gente sem meio que E aí, sem rumo. Fora de qualquer estratégia comercial, porque eram Nenhuma, artistas que realmente a gente se exatamente. conectou. A gente conseguiu crescer trazendo junto artistas isso é legal. da, Verdade. da nossa galera. A gente Isso nunca virou foi uma pra medalhão, característica, aquela coisa de né? vou fazer feat É verdade. pelo motivo. O motivo sempre foi musical. Nasceram as virou uma- canções. Antes de nascer a ideia do feat. Eu acho que o nasciam exemplo as de canções. vocês é o exemplo de todos que eu puder dar de soma real, assim. E os trabalhos, o disco são e o bem- EP, como o João falou, não tem feat. A gente aproveita esse espaço entre os trabalhos mais, Legal. né, Porque eu... A gente já conceituados. recebeu muito convite pra fazer feat, assim, que acabaria ocorrendo de uma forma mais fria, né? Aquela coisa de mandar uma música. Vocês gostariam vamos de fazer um gravar? feat comigo? Aí você fica Aí você meio fica- tipo, pô... Antes da música existir, tipo, vamos... Quase uma prestação de serviço, né? Quase um trabalho mesmo.
Ao invés da pessoa estar ali, por exemplo, a Mari, a Volker, eu lembro muito dela mandando uma mensagem falando, tava na cama, fiz uma música pensando em vocês. É isso. Aí é um outro approach, é um negócio que... Aí e aí acha, pô, fiquei pensando, aí tô aqui te mandando, vê o que você acha, vamos... Aí ficou ali, guardado, ficou um ano. Devagarinho ficou um ano, assim, quase na gaveta. Todas elas tiveram vida, assim, bastante, né? Índia teve vida pra caramba, ou algum ritmo, pô, aquela coisa. O Deixa Fluir ficou mó tempão pra gente gravar. Tempão pra gravar. E massa. Aí é legal, porque aí vira isso. Aí ontem a gente lá no Espaço Unimed, nesse show que foi mega especial pra gente, a gente viveu um momento muito maneiro, que foi com o Murilo Chester, que é um cara que tá vindo agora aí, já tem lançamentos e tal, mas tá começando a aparecer pra cena. E, pô, ele foi um exemplo, assim, maravilhoso. Mandou uma música pra gente, o José já tinha começado uma parceria ali com ele, porque ele produziu uma música dele. E aí, até em paralelo a isso, nessa época, a gente já tava falando, né? Ele mostrou o som que ele achava maneiro da gente gravar. Gravamos, e aí a gente resolveu tocar antes de lançar ontem. E aí ele cantou uma música dele depois, e aí você vê, assim... Num olhar mesmo de fora, você fica falando, cara, que isso é maneiro, tá ligado? Sim. Tipo, que tava todo mundo lá. Tava a Júlia Mestre, que, porra, talvez seja a nossa maior parceira, assim. Musical, com certeza, a nossa maior parceira. E aí tava a Mariana Volker, do Devagarinho, que a gente falou. Tava o pessoal do Big Up. E vai ter agora o JP domingo, Raquel também. A gente tá com... também. Muito bom. E o Murilo vai estar nesses dois fazendo essa música nova, o Me Liga. E aí é uma oportunidade também, você vê assim, acaba que depois você percebe, você fala, caraca, é isso, sacou? Também... eu acho que o exemplo de vocês de som, ele é muito nítido, porque não é um negócio que... O que você falou, não necessariamente são medalhões. E a música, os feats fizeram os projetos crescerem muito em paralelo. Porque o Deixa Fluir talvez seja a maior música do Big Up. Também é muito tocada no com nosso... o Jovem Dionísio também. E elas têm uma parada que não tem só cara de Gilson, não tem só cara de Big Up. Não tem só cara de Jovem Dionísio, não tem só cara de Gilson. E é muito difícil, cara, você chegar nesse... Tipo, porra, tem cara dos dois. A gente com o Lagum, por exemplo, já fez a gente já, de propósito, a gente inverteu um pouco isso. A gente, bora fazer um feat que não é nem tão parecido com o Lagum, não é nem tão parecido com o Gilson. Eu achei mais diferente também. Ela vai pra um lugar mais conceitual, assim, né? Mais... inesperado, assim, tanto pros dois universos. Só assim, que ela tem a coisa gente... do rap, né? Que pra gente não é um universo tão... Pro Pedrinho já é um universo mais. Vai pra outros lugares. A gente, na hora do show, por exemplo... que ele gravou, que ele falou, pelo menos pra gente, que gravou um flow de rap, né? Ele nunca tinha feito. No Lagum, nunca tinha feito. Ele tem umas coisinhas assim, ele é danado. Acho que tem uns flowzinhos. Já vi com o Ziba, com a Marão Lasco, umas coisas assim. Mas é outra cabeça também. Eu sou suspeito, né? Talvez. Marino Lasco, maneiro. Os moleques são muito bons, assim. Tá aí no radar da galera. A gente adora, Lagum é demais. Fui no show deles agora. O Franco conseguiu ir no show. Semana passada. A gente já tinha visto assim de lado de Coxia, né? Aquela coisa de festival. Sim. A gente já tocou depois deles. E aí vi o show de frente, pô. Completamente diferente do Spotify, né? É outra pegada. Rock and roll mesmo, banda de rock. Eu trabalho com o Lagum já tem 1 ano e meio. Eu faço o jurídico deles lá. E eu vejo muito de perto o quanto esses moleques trabalham. Eles são demais. Cara, a gente é muito fã deles. Demais. Assim, eu trabalho em todos os sentidos. A sessão de fotos que a gente fez, ela foi talvez um dos maiores exemplos do como que nosso ofício pode ser ingrato nesse sentido. Sim. A gente fez show na noite, né? Os dois tarde. Show tarde, a gente tava em Fortaleza e eles estavam vindo de um show que eu não lembro onde eles fizeram, mas eles pegaram um voo, assim, na madrugada. E o nosso show foi tarde. O único horário que a gente tinha pra fazer uma sessão de fotos era no amanhecer. Era entre a nossa saída e a chegada deles. O Breno fez, do... Acho que sim. Foi o Breno que fez, acho que sim. Ela começou, acho que 4 da manhã, ainda tava escuro. A gente fez as fotos indoor, né, internas. De noite, aí amanheceu, a gente foi pra fora. Mas o mais maneiro é que a sinergia que tava rolando ali era a cumplicidade em relação a essa situação. A gente já passou por isso, eles já passaram por isso. Sim. A gente sabia que era um esforço importante. Vambora, então a gente ficou amarradão, todo mundo lá fudido de sono, todo mundo cansadão. E dando risada lá, a gente foi pra praia, ficou fazendo, foi maneiro. Então, se você achar que a gente tá mal na foto do lançamento do CLC, tá explicado. Tudo virado. Todo mundo com cara de cansado. Vocês estão com quantos anos? 32. Eu tenho 33. Eu tenho 29.
E vocês, o que vocês têm de próximos projetos agora? Assim? Cara, a gente tá, na verdade, nesse final de processo, né? Desse disco que foi pra gente acordar no processo de show, né? Sim. O nosso show ele é muito ainda em cima do que foi esse projeto. A parte dele a gente já lançou algumas músicas. Em 2023 a gente lançou a música com a Raquel Reis, lançou a música com a turma do Lagoon. Baiana System. Lançamos a música com Baiana. Aí agora a gente lançou essa com JP, que também já tá tocando bastante na rádio. Tá vindo agora essa com o Murilo. Tá vindo essa com o Murilo. 5 canções novas. Então a gente tá meio que finalizando esse processo desse show, entendendo como vai ser essa seguida e se organizando para projetos futuros. Eu sei que o Fran tá já mais envolvido no projeto solo dele, na finalizada do disco, então vai vir o disco solo do Fran. Tem a gente pensando no nosso disco também, mas muito ainda no campo das ideias, ainda não tá ainda com a estrutura formatada, né, de fato. E a gente também se divide um pouco porque eu e o José, a gente também é da banda do Seu Gilberto. Então a gente tem essa divisão, assim, de funções. Ano que vem vai ser um ano meio doido. A gente não pode falar também o que vai rolar, mas vai ser um ano meio doido. Mas vocês tocam bastante, né? Assim, a agenda de vocês é bem movimentada. Pô, a gente fez... Eu não sei se a minha conta foram 157 shows em 2023. Não, a gente fez um rolê louco que a gente fez uma turnê em outubro e emendou uma turnê com os Gilsons. Então foi tipo 2 meses e alguma coisa fora de casa, assim, 70 dias. Aí é isso, mais de 200 dias fora de casa, com certeza. Eu já vi no Rock in Rio, vi no Planeta Atlântida. E, diferente do Lagoon, eu acho o show de vocês muito fiel ao que tá no Spotify. Assim, eu não sei se vocês chegam a mexer em beat ou não, ou vai mais ou menos a gente, beat. Na verdade, tira tudo que... A gente deixa só realmente... o radical do beat, assim, né, o kick. O miolo mesmo do que é rítmico de bumbo, caixa e algumas coisas de efeitos, assim. Toda a parte de harmonia, parte de violão, instrumentação, é toda em cima desse pianos, desse beat, né? Que a gente pega até dos stems originais, né? A gente e aí usa só esse esqueleto muito embrionário para conseguir encaixar a percussão, encaixar a harmonia, encaixar o trompete. Mas é isso, a gente preza por não ter muito apoio de harmonia, não tem muita coisa, principalmente de voz, não tem nada. Você escreve um pouco mais. Pelo menos nas composições de vocês, não, eu vejo mais. Acho que eu vejo mais o seu. É porque toda vez que eu vejo coincidentemente, não, isso é coincidência, porque talvez é isso. Love Love tá lá, a proposta, que toca muito. Vento Alecrim também. Vento Alecrim, essas canções eu tô envolvido. Mas é isso, pra gente acordar a sucessão. O João tem uma coisa de fazer músicas, eu acho que são talvez as mais poéticas. As mais. A que eu botaria num lugar mais de prestígio. Mais sabe? virtuoso. Na hora de mostrar o disco. Na hora de mostrar pra um músico, eu mostro as dele. Na hora de mostrar pra uma pessoa pop, eu mostro as minhas. O Russo, quando ouviu o disco, eu sabia. Ele escutou o disco, tu sabe qual foi a que eu preferi, né? Era Days. Era tipo isso. A quarta que a gente também botou ela. A gente botou no uma no começo do disco, bem densa, bem linda, assim. Pra isso, já entrar também... aquela coisa que desvirtua um pouco, né? E tal. Mas isso é legal, eu acho, da nossa característica, assim, porque a gente consegue. É isso, cada um trazer a sua própria musicalidade. É um lugar que só enriquece o projeto, assim. Eu acho que se fosse uma só individual, não teria esse escopo que se transformou, assim. Eu acho que é justamente essa soma, assim, dos três, assim. Eu falei porque às vezes eu vejo algumas coisas de letra, assim, tem algumas sacadinhas, algumas frases que eu acho muito boas. E aí eu vou sempre ver quem escreveu. E eu vejo bastante seu nome eu tenho muitas parcerias, né? Então tem muitas coisas de Léo Curi, de Júlia Mestre também. Que Índia, por exemplo, Lutílio no Vento Alecrim. Eu adoro do José Nas Neblinas das Manhãs. Ah, mulher. Isso aí ele trouxe do... Essa é minha. Isso ele trouxe do... Porque ele morava em São Conrado. Lá no Rio, que é um bairro... É literal mesmo. Essas músicas que você escreve com coisas que você via. E aí é 100% literal. Ele acordava, tinha a névoa do mar, assim. Aí ele viu. Botou lá na letra. Eu adoro. Cara, eu queria agradecer. Eu não sei como que eu tô de tempo, né? Também não quero estourar. Aí, tá dando 5 ali, ó. Bom, muito obrigado. 5 que vão virar 7,5. De 5 em 5 eu vou indo, hein? Vai, eu não tenho pauta. Você vai me deixando, eu vou embora. Vai embora.
O lance do podcast, ele é justamente essa alongada, né? Pra gente realmente é uma pena. Aí, vou te falar. É uma pena a gente ter esse legal. tempo curto, assim. Se fosse um tempo mais alongado, eu acho que a gente iria embora. Cara, é engraçado que tem episódio que, assim, você começa a falar de música, aí entra num outro negócio e vai muito longe, assim. Vai muito longe. Imagino. E vocês... É que é diferente fazer episódio com gente que a gente consome. Sim. Porque, você vai chamar um cara que... Você vai falar, você sabe falar das canções, sabe falar das coisas. Não, e vocês são um caso, talvez, não raro, mas eu sinto que a música hoje ela vem perdendo um movimento de por exemplo, sei lá, você colocar o This Is Gilsons. Antigamente você tinha mais disso. Hoje o artista tem um catálogo tão grande, muita coisa que funciona, muita coisa que não funciona, que são poucos artistas que você vai lá e coloca no This Is e você para pra ouvir 2 horas. Isso é uma coisa legal. Artistas. E vocês têm É isso. porque a gente Lagoon também não tem um catálogo também assim tão longo, né? A gente preza por uma coisa que eu sinto falta assim hoje em dia no mercado, que é o tempo assim das coisas, Sim. né? Hoje em dia, de certa forma, há um imediatismo assim muito gigante em relação às músicas. Então você lança, dali a 2 meses é como se você já tivesse a plena consciência do que aquela, de onde aquela música vai chegar. E por acaso, assim, o nosso catálogo ele teve esse caráter assim de ser uma coisa que com o tempo, hoje, se você for lá ver os números, o nosso disco do Pra Gente Acordar, o Várias Queixas e Love Love estão vivendo um auge, ali o auge delas. Hoje. Elas vão indo aos poucos, então Sim. é hoje, depois de mais de 2 anos, que o pessoal tá escutando o nosso disco que a gente lançou há 2 anos. Exato. E eu lembro, por exemplo, que lá na Sinara, quando a gente tava começando, era uma coisa que já tava começando a se comentar muito, que era a vida dos discos, o como que ela tava diminuindo. A vida do disco, ela tava... Você lançava disco, dali a 2 meses você talvez já tivesse na necessidade de estar lançando Isso sim, parece uma coisa de... Se você não estiver lançando, você não tá produzindo. Você flopa no algoritmo, né? Parece que você não tá produzindo mais uma coisa de imagem mesmo. Parece que você, talvez, não, coisa meio procrastinação. Quando você fica 6 meses sem lançar Mas eu nada, acho- você fica parecendo que você... Mas eu acho massa isso que você falou dos singles em participação. Porque, na verdade, o lance do álbum, embora seja gostoso lançar um álbum, o artista ele quer lançar um álbum, é massa. É massa. Pô. Só que tem muito lance do contrato da gravadora. A gravadora vai lá e fecha, é um contrato de 3 álbuns. Então você ainda tá meio bem que que a preso, gente você consegue tem que ter uma lançar 3 independência. álbuns, você tem um tempo pra lançar. Pô, cada álbum tem que ter, sei lá, 10 faixas. Isso rola Então, Inclusive, agradecer a galera da Believe, que é muito nossa parceira. muito. A turma, o time, Rafa, o pessoal porque todo. você fica muito preso nisso, né? Beleza, esse ano eu tenho que entregar 12 faixas, senão eu não cumpro o meu contrato. Isso vai criando um negócio meio contraproducente pro artista. Porque você tira o negócio artesanal e você começa a fazer um negócio mais... Pô, Jovem Dionísio, nossos parceiros lançaram um pequeno filme que fala justamente disso, a cadeiraria. Os caras trabalham numa cadeiraria que eles só fizeram uma cadeira. O chefe tá puto, claro, né? Uma cadeira que foi o primeiro disco. Aí o cara tá cobrando a segunda cadeira, que foi a ideia de fazer esse segundo disco. Esse álbum Só que é gênio, como eles abordam essa coisa da pressão do mercado. Eles são Como muito- eles são são muito muito bacanas. Fizeram. Eles são bacanas. Eu fiquei fã do lançamento do disco deles. A gente adora. E o nosso encontro com o Jovem Dionísio, ele diz muito sobre esse universo todo, assim, a forma como isso também ressoa de uma maneira Como é que foi o astral, encontro, assim. Fran? Fala pra galera. Então, a gente lançou uma música e aí começou justamente essa coisa do algoritmo, né? A dar uma ligada, assim, nas coisas. Então, todo mundo começou a comentar no nosso videoclipe sobre eles, assim, pô, vocês têm que conhecer o Jovem. E eles jogaram isso pra internet, né, que eles falaram depois, fizeram um vídeo, alguma coisa, que a galera começou a fazer esse link. Mas o próprio Spotify já fazia também. E o YouTube o também. YouTube, principalmente, Legal. os clipes, O YouTube eles era mais forte. ligavam muito... Eita! Não tem problema, Derrubei Vamos. Não tem problema. Vai lá, Fran. Eles ligavam muito o clipe de Várias Queixas com o clipe de pontos de exclamação, e tal. Tinha esse lance. E aí a gente começou a se falar a partir dessa coisa que a internet promoveu ali. E a gente fez uma música falando sobre isso, né? Que era a coisa do algoritmo. E aí a gente fez essa brincadeira do algoritmo com algum ritmo, né? Algum ritmo em comum. Então também legal. essa interseção entre essa conexão virtual Pô, que também eu não com uma sabia do conexão algoritmo em comum, sonora. muito Tinha na É. letra original tinha a palavra algoritmo, mas acabou Tinha, a caindo gente dentro. tirou, Inverteu pra algum ritmo. Massa. A gente tirou a E verdade. aí também tem a lance do...
que ela foi feita no momento de pandemia. Então ela mistura as duas histórias, né? O algoritmo foi muito fundamental ali na pandemia, né? A gente acabou entrando muito mais dentro desse universo virtual. A gente se jogou nisso, assim. Essa foi a prova disso, assim. O quão que também essas conexões se estabelecem também a partir desses números aí que são colocados pra gente na música. Na música, a gente vê a forma como isso trabalha, assim. A gente tem uma relação ali com as plataformas muito boa nesse sentido. Você vê o trabalho do algoritmo, cara, a forma como ele distribui. Joga muito vocês. Ajuda mesmo, tipo... Mas até linkado a isso que você falou, muito dessa música que você é acessível 360, que você consegue botar num som ambiente pra contemplar todo mundo. Isso é muito legal. Se relaciona muito com a cena, por isso que eu acho que também não é... Quando você observa, assim, não é uma surpresa tão grande, né, o que aconteceu com a gente e como era a nossa sensação de ser uma surpresa, assim. Mas você vê a cena como um todo, ela vem muito desse lugar, assim, né, que hoje em dia você tem violões, você ouve essa coisa, né, dessa mistura. Mas isso a gente escuta agora em 2024. Mas né? a gente pegou Quando a gente começou em Sim. 2018, ali não tinha tanto, mas a gente veio junto com um monte de gente, assim, que isso, também tava... Foi tudo um movimento. Mas parando pra pensar agora, boa parte dos feats que vocês fizeram tem um perfil muito parecido com o de vocês. Não digo de música, digo de identidade. Lagoon tem uma identidade muito sólida, assim. O JP também. Big Up também, embora tenha um pouco mais de Charlie Brown, assim, tem bastante identidade. Sim. Eles trazem um candomblé, né? Muito forte nas letras, um axé. Essa abordagem do Charlie Brown, que eu acho que é a soma da identidade deles. Com uma doçura ali. Eles falam sobre coisas sensíveis da vida, sobre esse lugar religioso, positividade, de alguma forma diferente, que é mais inclusiva nesse sentido. Eles são paulistas de Interlagos, mas trazem um pouco... querem fazer parte do movimento de manter o valor afro, o valor da nossa cultura afro viva. Se eu abrir umas imagens do meu celular, o perro tá ferrado. A nossa também, bicho. A sua também. Eu vou... Antes de agradecer, assim, eu acho que eu realmente evitei entrar muito na questão de família, porque eu sei que vocês devem estar muito batidos nisso, e porque eu acho que a família, ela vai até certo ponto, assim. Ela pode te colocar num primeiro impulso. Depois fica se você tiver identidade e qualidade. Então, assim, beleza, o primeiro empurrão é uma coisa, mas conheço, sei lá, 50 filhos de artista que acabou no primeiro empurrão. Entendeu? A gente também conhece. Vocês hoje têm um catálogo, têm identidade, têm qualidade, têm um público. É muito invejável, assim, saca? Pra muita gente da cena. Mesmo não numa cena necessariamente igual a de vocês, mas... De construir isso mesmo. Então eu queria agradecer de coração vocês terem vindo aqui. Muito obrigado pelas palavras. Um puta show pra vocês hoje aqui. Massa, vamos nessa. Agradecer ao Stefano de novo, os patrocinadores, Claro, Multiarena, Black Princess. Foram muito parceiros aqui com a gente. Espero que o primeiro de muitos, começamos com chave de ouro. Eu ia falar isso. Eu acho que a gente tem que voltar, na verdade, pra uma conversa mais alongada. Né? Essa agora foi curtinho. A próxima vez que vocês forem pra Floripa... Falar de Flamengo. A próxima vez que vocês forem pra Floripa, aí já vai fazer o podcast e o churrascão lá em casa. Tem estúdiozinho lá embaixo também, dá pra fazer. O Fran tem família em Floripa. Tem família em Floripa. Chamar a galera pro churrasco. Fechou. Gente, obrigado. Obrigado, galera. 7ª temporada do Vamos Podcast em parceria com Multiarena. Beijo. Valeu.